Olá! Hoje nós vamos abordar o parcelamento do solo e o processo de urbanização. Iniciaremos os estudos de um dos grandes temas da atualidade nas cidades, o parcelamento do solo. Vamos ter a oportunidade de pensar e refletir sobre a cidade e as formas de intervenção sobre ela. Entenderemos as maneiras como os empreendedores, planejadores, legisladores, políticos e projetistas do espaço urbano atuam para produzir uma cidade com melhor qualidade de vida, mais justa e com menores desigualdades sociais. Realizaremos uma viagem pelos aspectos do parcelamento do solo urbano, mais conhecido pelas suas duas formas mais comuns de aparecimento: o loteamento e o desmembramento. Vamos entender primeiro como estão os aspectos urbanísticos, ambientais e paisagísticos da cidade em relação à produção de parcelamento do solo urbano. Vejamos o seguinte caso. Ao sair do trabalho por volta das 18 horas, você se vê em um imenso congestionamento causado pelo grande trânsito de veículos voltando para casa. A avenida é estreita e um acidente interditou uma faixa da pista. A paisagem é feia, sem arborização adequada, faz um calor insuportável e ameaça cair uma chuva torrencial que todo ano alaga a mesma avenida. Essa é a situação que milhares de habitantes das médias e grandes cidades brasileiras vivem diariamente e que piora em épocas de verão intenso. Pergunto para vocês, o que levou as cidades a essa situação? Como podemos melhorar essas condições? Bom, essas perguntas possuem várias respostas, mas agora trabalharemos naquelas que levaram aos problemas atuais e que podem continuar agravando a situação caso não seja adquirida a consciência da necessidade de planejamento das cidades. Inicialmente, podemos concluir que a expansão inadequada das cidades é a grande responsável por grande parte dos problemas que enfrentamos atualmente. E onde entra o parcelamento do solo nessa conversa? O parcelamento do solo é o responsável por essa expansão, pois na maioria das vezes as cidades se expandem pela soma de loteamentos que são implantados ao longo dos anos. Esses loteamentos, muitas vezes, não seguiram ou não seguem os princípios básicos urbanísticos, ambientais e paisagísticos. Estes princípios devem nortear os projetos de parcelamento. Somente a partir daí teremos cidades mais belas e com clima agradável, diminuição das enchentes, menos problemas de congestionamento e acidentes de trânsito, bairros residenciais tranquilos, enfim, aquilo que denominamos qualidade de vida. Para entender como as cidades chegaram aos dias atuais, é necessário conhecer como elas se formaram e como elas se expandiram. As cidades tiveram as raízes do seu surgimento no aumento das complexidades das relações humanas, no desejo de ocupação do território pelos impérios, no encontro de caminhos de comércio entre postos comerciais, nos fatos religiosos, entre outros. Os núcleos ou povoados se formaram inicialmente em torno de objetivos comuns, para depois agregarem outras funções e se tornarem cada vez mais complexos. Esses núcleos, dependendo da sua posição geográfica e também dos aspectos políticos e econômicos, podem se transformar em grandes cidades ou permanecer como pequenas povoações. Em todos os casos, o parcelamento do solo está presente como um elemento da produção de espaços para moradia ou outras atividades urbanas como o comércio, as indústrias, o lazer, entre outros. Existem dois modelos de cidade: aquela que surge espontaneamente e cresce de forma orgânica, estendendo-se radialmente ou linearmente. Este crescimento orgânico diz respeito à forma com que ela se expande, sem medidas prefixadas, apenas pela necessidade de novas moradias ou espaços para outras atividades. Posteriormente,
como é o caso da maioria das cidades brasileiras, pode-se adotar alguma forma de planejamento. Outro tipo de cidade é aquela planejada para algum fim, seja para a capital de algum país ou estado, para fins de abrigar a produção industrial e seus trabalhadores, ou outros objetivos diversos. Podemos citar cidades planejadas no Brasil, como Brasília, Palmas, no estado do Tocantins, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Goiânia, em Goiás. Em outros países, temos os exemplos das cidades de Milton Keynes, na Inglaterra, e Marne-la-Vallée, na França. As cidades podem crescer linearmente, ao longo de eixos de expansão, como ferrovias, ou radialmente, possibilitada pela flexibilidade de movimento dos veículos motorizados e pela expansão das periferias. A expansão da cidade pode colaborar também para a diminuição da qualidade de vida urbana devido ao descontrole e da falta de mecanismos que orientem os padrões para os novos espaços que serão agregados. Os problemas advindos dessa expansão sem planejamento podem ser constatados nas inúmeras inundações nas cidades, na proliferação de favelas e cortiços, nos loteamentos irregulares e clandestinos, nas vias sem pavimentação, nos acidentes de trânsito e outros mais. Para exemplificarmos uma cidade planejada e seu processo de implantação, veremos um trecho da minissérie JK. Não gostou do pouso, doutor Israel? Gostei. Não gostei da pista. Não vai se queixar ao Bernardo Zaião. O pé da sua pressa. Ele fez o que pôde. Brasília. O sonho profecia do Santo Dom Bosco não me saía da cabeça. Entre os paralelos 15 e 20 graus, havia um leito muito largo e extenso que partia de um ponto onde se formava um lago. E ali surgirá a grande civilização, a terra prometida, onde correrá leite e mel. O Oscar estava dizendo que os alojamentos devem ficar aqui. O que você acha, Israel? Se eu fosse o arquiteto, mas quem sou eu para discutir? Eu estou aqui para executar. Eu quero definir com você, Oscar, onde ficará o Palácio Presidencial. Presidente, não é melhor primeiro a gente esperar definir o plano diretor para a cidade e só então a gente se projetar? Você não vai esperar o resultado do concurso para decidir isso. Eu tenho pressa, Oscar, muita pressa. Deste planalto central, desta solidão, que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, eu lanço mais uma vez o meu olhar sobre o amanhã de meu país. E antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Então, general, gosta da paisagem? Muito, doutor Oscar. Só Oscar, por favor. Sim, mas me diga uma coisa, Oscar. Essa cidade que vocês vão projetar será clássica ou moderna? Moderna, é claro. Não, eu digo os prédios militares, Oscar. Serão clássicos ou modernos? O que o senhor prefere numa guerra? Armas clássicas ou armas modernas? Presidente, quando que o senhor pretende concluir a construção dessa cidade? Eu vou passar a faixa ao meu sucessor aqui em Brasília, general. Brasília foi uma cidade implantada para ser a capital federal do Brasil, com objetivos claros de levar o desenvolvimento para o interior do país. O projeto dos arquitetos e urbanistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer continha os princípios modernistas no sentido mais amplo possível. A cidade foi planejada para ter diversas áreas com funções diferentes. Trabalha-se em uma área, mora-se em outra, diverte-se em outra e assim por diante. Estas áreas foram interligadas por largas avenidas que favoreceriam o deslocamento rápido,
Além disso, muitos outros aspectos da cidade foram pensados para sua criação. No entanto, como vimos no trecho da minissérie, o planejamento e a implantação de uma cidade não são tarefas fáceis e dependem dos agentes que a constroem. No caso, a comunidade, a administração pública e os urbanistas e planejadores urbanos. Os conflitos existentes entre esses três agentes devem ser equilibrados, para não deixar que os interesses pessoais sobressaiam sobre os interesses coletivos. O parcelamento como intenção de planejamento. Vocês podem continuar perguntando, mas onde está a grande importância do parcelamento do solo para o planejamento das cidades? Então, quero dizer para vocês que o parcelamento pode ser considerado como o primeiro ato para a construção da cidade, pois assim promove-se a abertura das ruas, das quadras e lotes ou outras formas similares de divisão. Não poderíamos dizer que haveria uma cidade se não houvesse primeiramente o parcelamento. E por que não? Primeiro, como poderíamos ter acesso a todos os lugares sem as ruas promovendo a mobilidade? Segundo, como as pessoas morariam ou as atividades seriam implantadas se não houvessem os espaços destinados para estes fins? Uma vez conscientes dessa importância do parcelamento no processo de planejamento das áreas urbanas, veremos agora os conceitos das suas modalidades de ocorrência, segundo um grande jurista brasileiro. O loteamento é a divisão voluntária do solo em unidades, lotes, com abertura de vias e logradouros públicos na forma da legislação pertinente. Distingue-se do desmembramento, que é a simples divisão da área urbana ou urbanizável, com aproveitamento das vias públicas existentes. Como vimos, segundo Eli Lopes Meirelles, o parcelamento do solo se divide em duas modalidades, o loteamento e o desmembramento. Estas duas modalidades ocorrem com grande frequência na produção do espaço da cidade. Contudo, os loteamentos têm maior destaque. O parcelamento do solo se constitui um instrumento poderoso de estruturação do espaço urbano. Ao parcelar o solo de forma coerente, promove-se a criação de lotes que serão habitados e que devem ser dotados de todos os equipamentos e serviços necessários para a sobrevivência humana com dignidade e qualidade de vida. Uma vez parcelado o solo, sua ocupação se dará por várias gerações, o que dá a ela um caráter de permanência e requer cuidados minuciosos para seu planejamento. Uma área loteada de forma inadequada poderá condenar populações inteiras a conviver com vários problemas por muitos anos. Esses problemas são constituídos por ruas mal projetadas, falta de redes de infraestrutura, falta de áreas para implantação de equipamentos comunitários, de saúde, educação, lazer, entre tantos outros que convivemos nas cidades. Os agentes envolvidos nos processos de parcelamento do solo possuem diversos objetivos, que muitas vezes são conflitantes e necessitam ser harmonizados. A sociedade possui como objetivo a criação de um espaço adequado para a habitação humana, com maior número de áreas verdes, ruas e calçadas largas com arborização, enquanto o empreendedor pode ter como objetivo produzir um loteamento de qualidade, mas também garantir maior rentabilidade do investimento empregado ou maior taxa de aproveitamento do terreno, ou até mesmo garantir um retorno do capital. Como vimos, este relacionamento entre a sociedade e os produtores de parcelamento do solo urbano podem apresentar conflitos de diversas naturezas. Para harmonizar esses conflitos, deverá entrar em cena o poder público, que por meio de uma legislação eficaz, poderá garantir uma boa qualidade do parcelamento de forma a não comprometer a viabilidade do investimento. Passemos agora a compreender como este processo de parcelamento do solo
acontece de forma real, transformando uma área bruta em um loteamento com fins urbanos. Para iniciar, conheceremos os elementos estruturantes do espaço urbano. A produção do espaço urbano partiu sempre da articulação de padrões básicos constituídos pelas ruas, quarteirões e lotes. Essas formas básicas são antigas e universais e foram combinadas ao longo dos anos de diversas maneiras, produzindo estruturas urbanas distintas. Vamos visualizar um desenho mostrando estes padrões de estruturação urbana. Após realizado o arruamento, resultarão os quarteirões. Somente depois, então, se processará a divisão em lotes. Vários urbanistas se debruçaram sobre o estudo da articulação destes elementos, e alguns, no século XX, chegaram mesmo a dispensar a figura do lote, a exemplo de Brasília, já citada anteriormente, onde as habitações são constituídas em blocos autônomos. Outro fator que interfere no parcelamento do solo e na cidade como um todo diz respeito à densidade populacional. A densidade populacional bruta é a medida do número de habitantes por hectare urbano, contabilizadas as ruas, os quarteirões e os lotes. Esta densidade tem impactos diretamente sobre a qualidade de vida na cidade. Vejamos por quê. Se determinado loteamento possui lotes grandes para residências unifamiliares, teremos uma densidade baixa e acarretará o espalhamento da malha urbana da cidade. E, consequentemente, aumentarão os custos com a implantação de redes de água, esgotos, rede elétrica, entre outras. Caso aconteça o contrário, ou seja, lotes pequenos com edifícios residenciais, teremos uma densidade elevada, o que poderá acarretar a sobrecarga de redes e equipamentos comunitários. Vocês poderão perguntar, então, qual será a melhor densidade? Vários estudos têm sido realizados por urbanistas, engenheiros e economistas sobre este assunto, e cabe a cada projetista analisar as condições e parâmetros locais e tomar a decisão correta para a produção de um parcelamento que possibilite uma boa qualidade de vida. Como visto anteriormente, a articulação entre os elementos estruturantes do espaço cria diversas formas urbanas. Estas formas são iniciadas pelos traçados. Vejamos agora como aconteceu a evolução urbana e os traçados das cidades. Vários núcleos urbanos da antiguidade já apresentavam um modelo viário ortogonal com vias retilíneas e um complexo sistema de esgotamento sanitário. Os primeiros relatos de planejamento sistemático das cidades se deram em algumas cidades da Grécia Antiga, onde se pode perceber uma notória regularidade no sistema viário e a existência de relações formais entre os edifícios públicos. Ainda assim, não é possível afirmar que esta realidade foi produto de normas urbanísticas acadêmicas. Desse período, o exemplo maior é o plano da cidade de Mileto. Posteriormente, a forma de organização baseada na utilização de vias diagonais influenciou demasiadamente a reforma de Paris e o plano de Barcelona. No Brasil, a presença do uso dos traçados ortogonais para o desenho do espaço é encontrada desde o período colonial, com os planos portugueses para os diversos núcleos urbanos. Contudo, foram os espanhóis que mais se utilizaram deste vocabulário para a criação das cidades nas colônias na América. O século XIX trouxe também as tendências em evidência na Europa, e sua influência pode ser notada no traçado das cidades planejadas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com o plano de Arão Reis, e Goiânia, em Goiás, do urbanista Atílio Correia Lima. Mais recentemente no Brasil, no projeto da cidade de Maringá, pode-se notar a utilização de formas mistas que agregam traçados radiocêntricos, chamados também de teias de aranha,
eixos diagonais e sistemas ortogonais. Após compreendermos a evolução dos traçados urbanos, passaremos a compreender as implicações ambientais do projeto de loteamento urbano. Antes de continuarmos, precisamos compreender primeiro as transformações promovidas pelo loteamento urbano. O loteamento para fins urbanos transforma a paisagem do local ocupado pela gleba, até então indivisa, em espaço integrado à cidade como instrumento de sua expansão. Essa constatação reafirma para nós a grande importância de conhecermos as modificações que podem ocorrer no espaço urbano quando da implantação de um loteamento. Um novo loteamento provoca impactos ambientais de diversas naturezas, devido à relação entre o consumo dos recursos naturais e a produção de efeitos sobre o meio onde se inseriu. No entanto, se os impactos forem conhecidos, eles poderão ser gerenciados e amenizados para o bem da sociedade. Aspectos fisiográficos e socioeconômicos do local. Para que o projeto de parcelamento seja bem sucedido, é necessário conhecer bem os aspectos ambientais relativos à fauna e flora do local, recursos hídricos, ventos dominantes, aspectos da insolação, conhecimento do solo, entre outros aspectos. Além desses aspectos, alguns outros precisam ser conhecidos para que o produto final seja um espaço de boa qualidade para ser habitado. Entre estes aspectos estão as condições urbanas de entorno, que se relacionam ao conhecimento do sistema viário, da rede de drenagem urbana, da rede de abastecimento de água, da rede de coleta e deposição de esgotos, da rede de combate a incêndios, da rede de distribuição de energia elétrica, do transporte urbano e os seguintes serviços públicos: educação, saúde, segurança, coleta de lixo, entre outros. Conhecidos os condicionantes do local onde será implantado o novo loteamento, o projetista estabelecerá os princípios básicos a serem seguidos no projeto para se chegar aos objetivos iniciais. Estes princípios deverão se basear na sustentabilidade, na qualidade de vida, no dimensionamento adequado das ruas, dos quarteirões e lotes e na oferta de áreas para equipamentos urbanos públicos, áreas de preservação ambiental e áreas verdes. Para a obtenção de um espaço urbano de qualidade, é necessária a utilização dos princípios da sustentabilidade, ou seja, buscar meios de suprir as necessidades da geração presente, sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as suas. Para obter qualidade paisagística e ambiental, um bom projeto deve considerar os aspectos climáticos e a vegetação como grandes aliados para a produção de um espaço confortável. O dimensionamento adequado dos sistemas viários, quarteirões e lotes produz um espaço urbano onde a mobilidade é realizada de maneira fluida e segura e o adensamento é visto de forma a colaborar com o desempenho das atividades urbanas. Os equipamentos comunitários são aqueles que possibilitam aos habitantes da cidade o acesso a serviços públicos de educação, cultura, saúde, lazer e outros similares. Estes serviços são essenciais para o exercício pleno da cidadania, por isso devem ser ofertadas áreas no loteamento para a sua implantação. O número e a qualidade dos equipamentos urbanos, tais como redes de infraestrutura, mobiliário urbano, deve ser considerado para o suprimento das necessidades da população residente.
As áreas verdes desempenham um papel importante na cidade porque constituem um espaço livre de edificações no sistema viário, onde a presença da vegetação ameniza o microclima urbano e possibilita encontros, além de se constituírem espaços notáveis para observação da paisagem urbana, recreação e lazer. As definições sobre o traçado de um loteamento podem ser consideradas como primordiais para o desenvolvimento geral do projeto. A opção por determinado tipo de traçado acarretará consequências para os quarteirões e para os lotes. Para iniciar nossa aprendizagem sobre os traçados urbanos, veremos a seguir a sua definição. O traçado urbano inicia-se pela definição de avenidas, ruas e caminhos para pedestres, necessários para tornar acessíveis as diferentes partes do espaço a serem organizadas. A definição dada pelo autor evidencia o caráter democrático do arruamento, uma vez que são as ruas que possibilitam acessibilidade e mobilidade urbana e por isso devem possuir características que possibilitem esta prática de forma igual para a população. O projeto das ruas deve permitir um deslocamento agradável para pedestres e ciclistas, bem como fluidez, quando necessária, para os veículos motorizados. As modernas cidades brasileiras têm mostrado um grande descaso com pedestres e ciclistas, apresentando calçadas estreitas e falta de ciclovias. A prioridade para os veículos motorizados do sistema viário produz uma epidemia de acidentes de trânsito, onde tem destaque os atropelamentos. A medida a ser tomada para a concepção do traçado urbano diz respeito à continuidade do sistema viário principal da cidade, constituído de vias expressas, arteriais e coletoras. O projetista deverá conhecer o planejamento viário da cidade para evitar a obstrução de vias importantes ou seu afunilamento por vias mais estreitas ou mal dimensionadas. As avenidas, ruas ou caminhos deverão ter seu desenho a partir das condicionantes da topografia do lugar, das características dos usuários e das funções que as vias assumirão no contexto urbano. Os traçados urbanos podem ser compostos de diversas maneiras, podendo-se denominá-los de malhas fechadas, abertas ou semi-abertas. Esta classificação é relativa ao grau de mobilidade e conexões por elas permitido. As malhas ortogonais, em quarteirões com vias em todos os lados, são consideradas fechadas, enquanto as malhas com vias sem saídas ou com vias sem saída e vias em laço são consideradas, respectivamente, malhas abertas ou semi-abertas. A opção por qualquer tipo de traçado, ou até mesmo a combinação entre eles, dependerá de vários fatores que nortearão o projeto. Para isto, o projetista fará suas opções baseando-se não somente em fatores econômicos, mas também pelos aspectos culturais e sociais dos habitantes. Realizado o projeto do sistema viário, os quarteirões resultantes terão formas regulares ou irregulares. Os quarteirões regulares possuem a vantagem de proporcionar lotes regulares, enquanto que quarteirões irregulares geram alguns lotes irregulares com perdas de área útil. Todas as possibilidades devem ser analisadas pelo olhar crítico do projetista. Vantagens e desvantagens devem ser contabilizadas para a produção de um loteamento que proporcione uma melhor qualidade de vida para a cidade. Por meio desta aula, vocês puderam compreender a complexidade do projeto de parcelamento do solo urbano e as responsabilidades do projetista. Mesmo diante de tal complexidade, ainda é possível melhorar a vida dos habitantes da cidade por meio de ações responsáveis de empreendedores, de planejadores e da sociedade. Dentro deste contexto, o parcelamento possui uma figura de destaque e, pela sua importância, deve ser estudado em maior profundidade. E vamos às nossas dicas de estudo.
Recomendo como dica de estudo o livro Manual de Loteamentos e Urbanização, do autor Juan Mascaró, que apresenta o assunto de maneira clara e didática, com exemplos práticos e atuais. Indico também o DVD do canal Discovery Channel, intitulado Da Aldeia à Megalópole. O documentário apresenta a cidade como um objeto de desejo das pessoas e relata as consequências do processo de urbanização. Outra indicação é a minissérie JK, com direção de Denis Carvalho e Vinícius Coimbra. A minissérie mostra a vida do presidente Juscelino Kubitschek e sua jornada para a implantação de Brasília.